Tá com som ou tá sem som? Acho que o som vai atrapalhar, né? Eu vou pegar um fone de ouvido aqui. Pior que vocês vão ter que ver meu shortinho de pijama. Puta que pariu. Pera aí, aguenta aí. Desligar. Boa noite, galera. Meus amigos. E aí, o som tá aceitável o som? Fala, Vitor Azini. Pessoal, o som tá aceitável agora com o fone? Dá o feedback aí, galera. O som tá aceitável? Tá bom, Flávio? Beleza. Pessoal, eu sou viciado em música. Fico ouvindo música o dia inteiro. Pra tomar banho, pra estudar, pra acordar, pra dormir. Se desse aqui na live, era com música também. É meu doping. Olha, vou esperar aí o pessoal ir entrando. O tema hoje, pessoal, é um pouquinho diferente, tá? Não vou falar nada de anabolismo, nada de ganho de massa muscular, né? É óbvio que a finalidade de uma TRT não é ganho de massa muscular apenas, né? É óbvio que não, né? Na verdade, a maioria dos pacientes não me procura para isso, né? O pessoal acha que a maioria dos pacientes me procura para ganho de massa muscular. E não é uma verdade. Tanto que eu decidi fazer essa live justamente para falar de outros benefícios que a TRT promove e que ninguém fala, né? E que as pessoas tratam apenas testosterona como se fosse hormônio anabolizante só e mais nada, né? Então, assim, eu queria começar abrindo essa live explicando para vocês que, assim, quem já me conhece aqui já deve estar de saco cheio de ouvir esse nome, mas eu faço questão de falar porque ele é o cara que embasou todo o meu estudo e que me motivou de novo dentro da medicina a estudar e a praticar essa medicina diferente dessa maioria de medicina que a gente vê aí encaixotada, que é o Dr. Abraham, o Dr. Chrysler também, sem dúvida, mas é o Dr. Abraham Morgenthaler. E eu vou começar abrindo essa live explicando para vocês o que ele já explicou num congresso. E eu vou abrir para as perguntas, mas deixa eu só dar início com isso aqui. Eu falo demais e a live passa assim, 1 segundo. Então deixa eu tentar me organizar, que eu sou desorganizado, admito. O Dr. Abraham Morgenthaler, antes de entrar na faculdade de medicina, estudando o ensino médio deles lá nos Estados Unidos, ele fez um trabalho com lizards. Lizards são aqueles lagartinhos de jardim, aquelas lagartixas de jardim,
O trabalho dele consistia em colocar testosterona e observar o comportamento desses lizards, dessas lagartixas. E olha que incrível que ele observou, isso antes dele entrar na faculdade, né? Ele observava que quando castravam esses lizards, essas lagartixas, o bichinho passava perto da fêmea, da lagartixa fêmea, e não fazia nada. Tinha um comportamento assim, como se não estivesse vendo nada. E quando ele dava testosterona, quando ele colocava testosterona nesse bichinho, né? Que eles colocavam dentro do cérebro a testosterona, não me pergunte como. Mas o bichinho ele ficava mexendo a cabeça num movimento repetitivo, como se ele estivesse se insinuando para a fêmea. E isso, desde muito cedo, pro Dr. Morgenthaler, ficou bem nítido. Assim, é bobo isso que eu estou falando, né? Mas é bobo, mas é importante, né? O bichinho normal, sadio, ele ficava mexendo a cabecinha, e aí quando via a fêmea, e aí eles castravam esse bicho, foi isso, eu me confundi. Eles castravam o bichinho passava pela fêmea, o lagartinho, o lizard, e não fazia nada. E quando eles davam de novo a testosterona, colocavam a testosterona no cérebro desses lizards, ele voltava a ter o comportamento de ficar batendo a cabecinha, mexendo a cabeça, como se ele estivesse se insinuando para a lagartixa fêmea. Por que eu quis começar falando sobre isso? Justamente para responder uma das perguntas que eu fiz aqui na enquete e que, na minha opinião, aí vocês responderam, né? Vamos botar assim que a voz do povo é a voz de Deus, né? Vamos botar assim. E assim, é lógico, não estou aqui para dar o veredito de nada, né? Mas simplesmente para expressar minha opinião e confabular com vocês aqui, né? As opiniões. Mas é aquilo, a testosterona pode mudar o comportamento humano, né, e o comportamento até dos animais? Na minha opinião, sem dúvida nenhuma, tá? A testosterona pode sim mudar o comportamento humano, mas seria extrapolar demais dizer que ela vai mudar a personalidade de alguém, né? Então, eu acredito que o pessoal aqui, a maioria respondeu assim. Foi o que a gente viu no resultado da enquete. A maioria respondeu dessa forma. E assim, na minha opinião, eu também penso dessa forma, né? E é o que eu vejo no consultório, é o que eu vejo as pessoas relatando, e os seus parceiros, né, quando acompanham em consulta o tratamento dessa pessoa, é o que eles veem, né? O marido que era um cara mais sedentário, que era mais desmotivado, fica um cara mais proativo, procura mais a mulher por ter mais libido, fica com níveis de energia maiores, então é um cara que vai estar ficando menos deitado no sofá, entendeu? E tanto para o homem quanto para a mulher, né? E como, não sei se eu já falei isso aqui na live, mas eu falo muito para os meus pacientes isso. O grande erro, talvez assim, da medicina, né? Foi que se popularizou, se incutiu na cabeça das pessoas que testosterona é hormônio de homem e estradiol é hormônio de mulher. Isso é um grande erro, um grande erro. Por quê? Porque as pessoas extrapolaram essa ideia. Tá travando aí? O pessoal tá falando que tá travando. Duvida eu subir no palco? Eu também duvido. E duvido minha esposa dar uma trégua para eu subir. Sacanagem. Quem sabe um dia, né? Quando parar de travar, vocês avisam aí. Foi? Beleza. Então, esqueci até que eu tava falando. O grande erro foi esse, a gente extrapolar, dizer que testosterona é hormônio de homem e que estradiol é hormônio de mulher. Porque aí começaram as cagadas, começou o uso de inibidor de aromatase, e isso destrói a pessoa, né? Você zerar o hormônio estradiol no homem, você destrói a qualidade de vida do homem. Estradiol é um hormônio que a gente conhece como hormônio feminino,
e testosterona, infelizmente, a gente conhece como hormônio masculino, mas isso está errado, tá? E são hormônios presentes em ambos sexos e na fase reprodutiva, na idade reprodutiva, que seria o auge hormonal, em ambos sexos, a testosterona ela é maior do que o estradiol, tanto no homem quanto na mulher. E, obviamente, no homem é uma disparidade maior e na mulher é uma disparidade menor. Mas em ambos sexos, a testosterona é maior, tanto no homem quanto na mulher, na fase reprodutiva, tá certo? Então, isso é um grande erro e eu quero desmistificar isso, que hormônio testosterona é masculino e estradiol é hormônio feminino. Não é isso, tá? Se vocês absorverem isso do que eu estou falando aqui, para mim já é de grande valia. Eu vou abrir aqui para as perguntas e vamos tentar aí responder as perguntas relacionadas aí a esse tema, testosterona e comportamento humano. Se alguém tiver alguma ideia aqui para compartilhar, algum caso também, a gente está aberto aí, tá? Vamos abrir aqui. Doses suprafisiológicas e alterações em serotonina e dopamina faz sentido? Olha, se o colega aqui quis perguntar, né? Não ficou, desculpa, mas não ficou muito claro. Mas se o colega aqui quis perguntar que doses suprafisiológicas de esteroides anabolizantes promove alterações em serotonina e dopamina, olha, primeiro que falar de serotonina e dopamina, que são neurotransmissores com atuação na fenda sináptica, isso é difícil, né? Porque a gente não tem como quantificar. Mas o que a gente observa na prática, realmente são alterações sim de humor, são alterações sim de libido, são alterações em alguns pacientes de tolerância, né? Justamente nesses pacientes com doses suprafisiológicas. Mas é aquilo que eu falo, né? Recentemente, aí, talvez uns 4, 6 meses atrás, nós vimos aí um caso de um casal que infelizmente estavam brigando e o namorado parece que estava usando esteroides anabolizantes e agredindo a esposa, jogou a esposa da janela do seu apartamento e depois, enfim, o cara fugiu, parece que fugiu e que depois acharam esteroides anabolizantes no armário do cara. E aí veio aquela temática, aquela tônica, e aí, os esteroides anabolizantes deixam a pessoa agressiva, né? O uso de esteroides anabolizantes deixa a pessoa agressiva. E eu bati nessa tecla com vocês na época, que a gente não pode culpar um comportamento humano e colocar a culpa, não pegar um comportamento humano e colocar a culpa numa droga, tá certo? Seja para álcool, seja para esteroides anabolizantes, seja para crack, para o que for. Então, tá errado isso, né? A gente tem que assumir as nossas responsabilidades. É lógico que uma droga pode ser sim um facilitador, sem dúvida, tá? Quando a gente fala de TRT com níveis fisiológicos, né? E quando eu falo níveis fisiológicos, entendam, não é valor limitado de laboratório, de referência laboratorial, meus amigos. Corpo humano não é uma matemática simples. Já falei para vocês, repito aqui, já atendi paciente saudável, jovem, sem uso de esteroides anabolizantes, com 1.500 nanogramas de testosterona total. Ao passo que, sem queixas nenhuma, obviamente, né, queria ganhar massa muscular. E já atendi paciente com 250 de testosterona total e sem queixa nenhuma, tendo relação sexual, tendo ereções matinais, noturnas e sem queixas nenhuma. Então a gente não pode achar que o corpo humano ele se limita a números, tá? E esse é a minha grande crítica a essa endocrinologia que trata números. Ah, não, você está com tanto, volta daqui a 2 meses porque a gente não trata, está tudo normal.
né? E a tal da clínica ser soberana, que a gente aprende bem no início na faculdade, né? A sintomatologia. E os médicos de antigamente, que não tinham tantas ferramentas complementares como nós temos hoje, e que exerciam a boa medicina visitando o paciente no domicílio, ouvindo as queixas dele e tratando de forma eficaz, de forma soberana, os sintomas clínicos que aquele paciente apresentava, né? Quando a gente fala de uso de testosterona ou de esteroides anabolizantes, é óbvio que se uma pessoa procura um médico para isso, ele quer fazer de forma saudável, né? De forma que aquilo não afete a saúde dele, de forma que aquilo não afete o convívio dele com as outras pessoas, né? Ninguém vai procurar um médico para usar uma substância e ficar agressivo, destruir as coisas, né? O próprio Dorian Yates, né, que o fisiculturista famoso, 6 vezes Mister Olímpia, ele falava, eu ficava um pouco agressivo, só que eu canalizava a minha agressividade para o meu treino, que era o meu trabalho, que era a minha atividade principal. Então, o cara, e é óbvio, né, o fisiculturista ele faz dieta restritiva, ele faz privações que são estressantes, né? Comida, ela pode ser um antidepressivo, né? A pessoa come e se acalma, a pessoa come chocolate, ela fica calma, a pessoa se priva absurdamente, como um fisiculturista faz, ele fica estressado. E aí, juntamente com uma substância que vai, como o colega bem falou aqui, alterar os níveis de serotonina, de dopamina, o camarada pode sim ficar menos tolerante, né? Então, é aquilo que a gente falou, testosterona ela pode sim mudar o comportamento, pode sim alterar o comportamento humano, mas ela não vai alterar a personalidade de ninguém, né? Vamos para outras perguntas aqui, tá? O pessoal está fazendo pergunta só de anabolismo. Eu falei que eu queria falar sobre comportamento humano, o nego tá me perguntando de cabelo, de outras coisas, e eu crente que alguém ia perguntar aqui se a minha esposa usar isso aqui, tem risco dela hipersexualizada, se eu entrar numa TRT, né, que existe essa dúvida muitas das vezes, né? A pessoa fica com, às vezes a pessoa já tem uma tendência hipersexual e fala, doutor, eu já tenho uma inclinação hipersexual, meu apetite sexual é aumentado e se eu usar isso aí vai aumentar, como é que eu vou fazer, né? Então, às vezes, isso é um temor aí. Eu crente que ia ter perguntas dessa natureza na live, mas só tem pergunta de ganho de massa muscular, né? Vamos ver aqui. Vamos lá. Estradiol deve estar sempre próximo aos valores fisiológicos, independente da testosterona? Essa é uma boa pergunta, tá? Eu não vou ficar aqui querendo... E assim, eu não trabalho dessa forma, tá? Não é escondendo o jogo, não, porque eu não sou hipócrita e nem acho que eu falar um número para vocês é contar o segredo do entendimento de fazer uma boa TRT. Mas, assim, vamos lá. Referência laboratorial, estamos falando no homem, né? Referência laboratorial no homem, em média, alguns laboratórios eles toleram, eles colocam como tolerável, como aceitável, um estradiol até 40, 46, alguns são até 38, e um nível de estradiol saudável até 38, 40. Vamos botar aí 50. E aí o colega perguntou, né? Estradiol deve estar sempre próximo aos valores fisiológicos independente da testosterona? Não, tá? Não, não e não, tá? Principalmente se o camarada faz um uso suprafisiológico de testosterona, esse estradiol ele pode ficar mais permissivo, tá? Então, você não precisa amarrar o camarada nisso, né, colocar ele para usar inibidores de aromatase e bloquear receptor estrogênico se o cara não tem nenhum sintoma de estradiol alto, tá? Porque o que geralmente dá problema,
E aí sim, é quando o estradiol do camarada está elevado e os níveis de testosterona estão baixos. Agora vejam bem, qual a grande preocupação das pessoas no geral em relação a estradiol no homem, né? A pessoa pensa logo em ginecomastia. Vejam bem, quem fala aqui com vocês foi alguém que teve ginecomastia na adolescência, e o que eu já li tudo sobre até hoje sobre ginecomastia é: se você tem uma propensão genética, independente dos níveis hormonais, esse tecido ele pode aflorar, pode exacerbar em você, tá certo? E assim, estatisticamente, 2/3 dos homens que entram na puberdade, eles vão ter ginecomastia. Só que alguns vão ter de forma transitória, tá? E outros vão ter de forma definitiva, tá certo? Eu me enquadro no caso que teve ginecomastia e que foi definitivo. Tanto que quem é homem aqui e é adolescente sabe que tem aquela palhaçada de garoto ficar apertando o peitinho do outro na adolescência, porque fica um tecido sensível, um tecido que está tendo contato pela primeira vez com altos níveis hormonais e está sensibilizando, está tendo aquele tecido sensibilizado. Então, alguns homens vão ter ginecomastia e assim, não adianta achar, meu Deus, que vai fazer um exame laboratorial e no exame laboratorial, viu, tá lá, o estradiol tá alto, às vezes vai estar normal, tá? Então é aquilo de novo, a clínica é soberana. Se o camarada tem sintomas de estradiol alto ou de sensibilidade no mamilo, isso quer dizer que aquele hormônio estradiol está sensibilizando aquele mamilo, está sensibilizando aquele tecido, tá certo? Então, respondendo, sem muitas delongas, respondendo ao colega aqui, estradiol deve estar sempre próximo aos valores fisiológicos independentes da testosterona? Não, tá? Eu sou um camarada muito permissivo em relação a níveis de estradiol. E as evidências científicas que eu tenho acompanhado até hoje falam a favor de proteção cardíaca para níveis de estradiol elevados na TRT. Tá certo? Então, estradiol é um hormônio amigo do homem, tá? Na TRT. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu já bati nessa tecla pra caramba, mas para vocês terem uma ideia, por que em fase reprodutiva, por que a mulher faz menos do que o homem? Porque ela tem estradiol, tá? Numa emergência, epidemiologicamente, né, estatisticamente, quem chega mais numa emergência infartando é o homem na fase reprodutiva. E quando a mulher entra na menopausa, ela fica menopausada e ela tem uma baixa desse hormônio estradiol, ela infarta tanto quanto o homem que já entrou na fase de andropausa ou na idade idosa, né, na terceira idade. Por quê? Porque ela já não tem mais aqueles níveis de estradiol elevados. Então, meus amigos, estradiol é um hormônio importante para ganho de massa muscular, para massa óssea e para a saúde cardiovascular. Tá? E me arrisco até a falar que muitas pessoas aí rompendo tendões e tecidos conectivos musculares estão usando e estão abusando de inibidores de aromatase. Tá certo? Vamos para mais perguntas. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Efeito da testosterona nas mulheres, prós e contras. Muito boa pergunta. Obrigado, Yuri. Acho que você é um dos poucos aqui que está fazendo pergunta dentro da proposta que eu me propus a falar hoje aqui. Efeito da testosterona nas mulheres. Testosterona mesmo, não estamos falando de esteroide, de outros esteroides anabolizantes. A gente até pode falar também, mas vamos falar da testosterona. Pessoal, todo mundo aqui sabe que, de um modo geral, o homem tem um comportamento num padrão e a mulher tem um comportamento num outro padrão, certo? O cérebro masculino, ele é um cérebro, de um modo geral, é óbvio que há variações, tá? Mas vou dar um exemplo bem grosseiro aqui. De um modo geral, um homem precisa seguir um trajeto menos vezes e memorizar aquele trajeto do que a mulher. A mulher geralmente ela precisa ir mais vezes, seguir mais vezes aquele trajeto, por exemplo, de carro ou caminhando ou de moto, para ela memorizar aquele trajeto.
E vocês acham que isso está relacionado a quê? O que difere um homem da mulher, se não os cromossomos, são os hormônios, né? Então, obviamente que tem tudo a ver comportamento humano com testosterona, tá? E assim, respondendo ao amigo aqui, quais são os prós na mulher, né? Não estou falando necessariamente na mulher que tem testosterona baixa, que usa anticoncepcional, mas nós sabemos também, já que vamos falar disso, que na mulher que usa anticoncepcional, o que, que acontece com a testosterona dela? Ela diminui. O que, que acontece com a HBG, que é a globulina sequestradora de hormônio sexual? Ela aumenta, sequestra ainda mais os níveis de testosterona da mulher, a mulher fica sem libido, a mulher fica de mau humor, né? A gente sabe disso, né? Quem é mulher que usa anticoncepcional, é óbvio, não estou dizendo aqui que uma mulher que usa anticoncepcional não vai querer mais ter relações sexuais, mas ela tem isso diminuído, né? E no outro extremo, a mulher que entra em uso de testosterona, ela tem aumentada a libido, ela tem aumentado o humor dela fica mais estável, aquela mulher ela fica, não estou dizendo que testosterona é para ser usado contra compulsão alimentar, mas as mulheres relatam isso, olha doutor, agora eu estou mais tranquila, o meu humor está mais estável, eu não estou tão cabeça quente com meu marido, com bagunça dentro de casa, com sujeira dentro de casa, eu não estou mais com aquela compulsão por doce, por alimento como eu normalmente tinha quando chegava à tarde em casa depois do trabalho, quando a mulher entra no uso da testosterona. E é óbvio, pessoal, hoje em dia, tanto homens quanto mulheres estão cada vez mais com níveis de testosterona mais baixos. E isso tem espoliado a qualidade de vida tanto do homem quanto da mulher, né? Eu recebo no consultório hoje pessoas que às vezes chegam lá e falam, olha, o meu marido não tem vontade de ter relação comigo. Olha, doutor, e às vezes o contrário, o cara chega e fala, olha, doutor, eu estou vindo aqui fazer o uso quero fazer o uso da testosterona, vi que tem os sintomas de baixa testosterona e trouxe a minha esposa para a gente ter uma adequação, uma conformidade nisso daí, porque eu sei que a minha libido vai aumentar, já é naturalmente maior, a libido do homem, de um modo geral, é natural isso, a libido, o apetite sexual do homem é maior do que a mulher, e ele traz a esposa para fazer o uso dessa substância com acompanhamento, porque ele sabe que ele vai aumentar a libido dele e que a dela ele quer que acompanhe. Né? E qual é o mal nisso? Qual é o problema nisso? Uma pessoa fazer uma terapia que vai trazer para ela qualidade de vida, sexo é qualidade de vida, sexo é saúde, né? Então isso não é ganho de massa muscular, né? Porque o que os colegas médicos condenam é isso, é o uso de testosterona, o uso de esteroide anabolizante para ganho de massa muscular. Como se fosse uma coisa errada ganhar massa muscular, como se fosse ruim ganhar massa muscular. Agora, se o cara já está tendo prejuízo na vida sexual, aí, porra, já pode usar a testosterona que a gente não vai condenar você, né? Enfim, então, tem esses prós. Quais são os contras? E sem dúvida, né, poxa, vamos falar só dos prós, quais seriam os contras? Como pró, a gente poderia falar, né, uma libido maior, uma disposição física maior, tá? Diminui a inflamação na pele, aquelas mulheres que têm aquela celulitezinha lateral na coxa, às vezes são magras, fazem dieta, melhora essa inflamação, diminui o padrão inflamatório no tecido subcutâneo, né? Então diminui a celulite na mulher. Por que de um modo geral o homem não tem celulite? Porque ele não tem, porque ele tem altos níveis de testosterona, né? Então você melhora esses níveis de testosterona na mulher, ela não vai necessariamente estar fazendo barba, mas ela vai diminuir a inflamação subcutânea dela, diminuir o nível de celulite que ela tem ali. Ela estabiliza o humor, ela fica mais proativa para fazer as coisas dela, tanto para procurar o marido no sexo, tanto no trabalho dela, para ela desempenhar as funções dela. E como contra, a gente pode ter sim um aumento da oleosidade da pele, isso em algum grau pode deflagrar um quadro de acne, sem dúvida. É só vocês pararem para pensar qual o primeiro momento do ser humano que ele tem contato com altos níveis de androgênios. É na puberdade. E na puberdade, o que adolescente tem? Para vocês pensarem, o que o adolescente tem que
O que geralmente um adolescente tem e que uma pessoa que entra numa TRT ou no uso de testosterona pode ter? Autoconfiança. Adolescente geralmente é autoconfiante. Ele acha que nunca vai acontecer nada. Eu lembro que eu andava de moto, andava igual um maluco, não tinha medo, empinava a moto, pra mim não ia dar em nada. Eu era imune, eu era o super-homem, saía na porrada aqui, saía na porrada ali. E achava que, porra, nunca achei que eu ia cair duro, que alguém ia me juntar, que eu ia morrer. Por quê? Por causa da testosterona. A pessoa tem contato com a testosterona, ela fica autoconfiante, sem dúvida. O adolescente, ele, de um modo geral, quando ele entra na puberdade, acontece isso. Por isso que o adolescente briga muito na adolescência, né? E é óbvio, né, cara, comportamento humano é uma questão multifatorial, né? A gente não pode chegar e falar assim. Por que o adolescente briga muito? O adolescente briga muito porque ele não tem maturidade. Então ele usa aquela autoconfiança dele de uma forma errada. E aí, porra, ele não tem maturidade, tá conhecendo a vida naquele momento. Então, cara, meu peito é de aço, sai na porrada aqui, sai na porrada ali e tá tudo certo, né? Não quer dizer que você, homem que viveu 35, 45, 50 anos, vai começar a sair na porrada porque entrou em TRT. Mas você vai aumentar a sua autoconfiança. Né? Seja no seu trabalho, seja no seu esporte, seja nas suas relações interpessoais, na sua relação com a sua esposa ou com outras mulheres. Né? Então, sem dúvida, né? Eu não lembro, eu não consigo me lembrar de um paciente que começou a TRT e quis parar, porque a pessoa melhora. E eu fico chateado quando eu vejo colegas falando, colegas médicos, né? É lógico, cara, cada um tem a sua abordagem, cada um tem a sua interpretação. Não estou aqui dizendo que eu sou dono da verdade, que eu estou certo que a minha medicina é melhor do que a de ninguém. Não estou falando isso, pelo amor de Deus. Mas eu fico chateado quando a pessoa vem meter o pau em quem trabalha com testosterona, com androgênios, com esteroides anabolizantes, falando, você dá um negócio, a pessoa se sente bem, e aí, pô, então vamos dar cocaína pra pessoa. Cocaína você vai se sentir bem. Porra, meu irmão, você fez faculdade de medicina mesmo? Você tá comparando cocaína com testosterona? Porra, é lógico que ninguém quer simplesmente dar uma substância que faz a pessoa se sentir bem e foda-se. A gente dá uma substância que a pessoa se sente bem, restaura a sua qualidade de vida, mas que é saudável. Você não vai dar uma substância para uma pessoa só porque ela se sente bem e foda-se tudo. Né? Você faz isso de forma controlada. Se você é um profissional da saúde e você está fazendo isso, cara, uma comparação esdrúxula dessa, de uma droga devastadora com testosterona, que é uma substância que você produz e que você, ao envelhecer, ou por algum motivo que a gente ainda não sabe, o estilo de vida, a merda que a gente leva hoje, o grau de estresse que a gente tem hoje, a má qualidade de sono que a gente tem hoje, baixos níveis de testosterona da pessoa, chega, te procura, pede ajuda, e você vai dizer para ele que ele tem que aceitar aquela porra, que ele tem que voltar daqui a 2 meses para reavaliar isso, porque é normal. Entendeu? Eu tô me sentindo cansado, minha piroca não sobe mais, eu não quero, não procuro a minha esposa, vejo minha esposa trocando de roupa, não tenho interesse nenhum. Isso é normal? Porra, você vai passar tríbulos pro cara, entendeu? E vai meter o pau no médico que fala que não, cara, vamos repor sua testosterona, eu tenho certeza que você vai melhorar, entendeu? E 10 de cada 10 melhoram, entendeu? Enfim, eu não vou ficar me exaltando aqui, mas eu fico chateado com essa porra, cara. Entendeu? Prescrever a porra de antidepressivo que o cara depois não se livra e que depois o cara fica dependente daquela merda e que não tem o mesmo efeito. Todo mundo prescreve essa porra e ninguém reclama. Entendeu? E o filho da puta depois fica cheio de efeito colateral e ninguém reclama dessa merda. E tá lá, cada ano tem uma porra de um antidepressivo novo e ninguém reclama. Agora, você prescrever a testosterona, que é um hormônio que o seu corpo produz, que o seu corpo conhece, é errado, entendeu? E eu fico chateado com isso, cara, entendeu? Não reclama da porra da minha forma de abordagem, não reclama de você usar, você produz para tratar um problema de saúde. Se você quer usar uma droga sintética, usa sua droga sintética, mas não enche a porra do meu saco, entendeu? Não fica falando mal da minha prática médica, entendeu? Porque é diferente da sua. Você não é dono de verdade, entendeu? Pratica a sua, faz o seu. Não fica metendo pau nos outros, entendeu? Vamos ver o que tem mais aqui.
Vamos ver aqui. Rômulo tem 24 anos, nunca ciclei, tem 1,68 m, 94 kg, 15% de percentual de gordura. Deca estando é muita coisa para começar? Cara, eu já falei, eu sou totalmente contra o uso de ciclo, eu sou totalmente contra cicladores, paciente ciclador. Meu amigo, quer fazer ciclo, quer fazer gangorra com a sua saúde, cara? Vai fazer por conta própria, vai procurar um coach, vai procurar alguém que faça esse tipo de trabalho. Eu não trabalho dessa forma, tá? Primeiro, porque não é saudável. Segundo, que não é sustentável. Você vai viver numa gangorra metabólica, alternando períodos altos e baixos. Eu não sou exemplo de nada, nem estou querendo dar exemplo de nada. Mas uma coisa que eu posso te dizer, já que você perguntou isso, se você quer entrar num uso suprafisiológico de esteroides anabolizantes, primeiro tenha bom senso, tá? Nenhuma condição suprafisiológica ela é sustentada com uma entrega metabólica fisiológica, tá? Então, se você acha que vai ganhar, vai ficar bonitão, belezão, e depois parar, não vai, cara. Você não vai sustentar aquilo, tá? E assim, se você nunca fez uso de esteroide anabolizante, né, tá com um peso excessivo, cara, entendeu? Você entenda, cara. Às vezes eu falo, o paciente começa a acompanhar comigo e fala, porra, doutor, melhorei pra caramba, diminui o percentual de gordura, tô ganhando massa muscular, blá, 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 blá. Cara, isso é um plus da TRT. E eu falo assim, bicho, você tá conseguindo isso? Meu trabalho é 20%, os 80% é você descer o sarrafo na porra da academia, é você comer apropriadamente, cara. Entendeu? Quem tá te entregando esses resultados é você fazendo o que você está fazendo, é o seu nutricionista se está passando uma dieta apropriada para você, é o seu personal se está lá arrancando seu couro na academia. A TRT, ela dá uma melhorinha, mais nada. Entendeu? É você que consegue esses resultados. Então, uma coisa é sintomas de baixa testosterona, de repente você até tem isso. Agora, fazer ciclos, isso não vai resolver a sua vida, isso só vai piorar a sua vida e te colocar numa gangorra metabólica de altos e baixos que definitivamente não é saudável. Vamos ver o que mais que tem aqui. TRT em quem já teve câncer em um testículo viável. Hoje tem 23 anos, se não me engano, retirado aos 15. Olha, TRT, tá? Não tem nenhuma relação com câncer de forma nenhuma, tá? Não tem, tá? Única relação, para não deixar de falar tudo, o uso da testosterona ele é contraindicado em câncer de próstata e o uso de testosterona ele é contraindicado em caso de câncer de mama, porque alguns cânceres de mama são estrogênio dependentes e a testosterona pode ser convertida a estrogênio. Mas vejam bem, a testosterona ou o estradiol, eles não são o causador do câncer. Tá? Eles podem acelerar o processo. O estradiol pode acelerar o processo, tanto do câncer de mama estrogênio dependente, por isso que a gente usa em alguns casos inibidor de aromatase e SERMs, moduladores do receptor estrogênico, para bloquear a progressão desse câncer. E alguns cânceres estão relacionados com o estímulo que o estradiol pode dar no receptor específico da próstata. Agora, a gente não pode colocá-los como culpado. Não é isso que as evidências científicas apontam. Tá? E hoje eu digo aqui para vocês, tá? Tem paciente meu, sim, que com câncer de próstata tratado, tá? Faz uso de testosterona e vive muito bem, obrigado. Com quem que eu aprendi isso? Com quem que eu fiz? Com quem que eu tive segurança para fazer isso? Dr. Abraham Morgenthaler, tá? Quem é médico, quem é acadêmico aqui, quer ler, quer aprender alguma coisa, coloquem no PubMed, coloquem no próprio YouTube do cara. Dr. Abraham Morgenthaler,
AUA, tá? Urologia, podem olhar a Associação de Urologia Americana, vocês podem olhar que tem congresso, tem segmento de congresso de urologia, onde o Dr. Abraham Morgenthaler é o cabeça, e ele sim veio com todo o embasamento científico, colocar por terra, tá? Colocar por terra tudo que a gente conhecia como testosterona, as coisas ruins que a testosterona promovia, que, pasmem vocês, era embasado em artigo de 1941, tá certo? Onde o Charles Huggins fez um experimento contendo três pessoas só. E baseado nesse experimento contendo um N de 3 pessoas, é que foi consolidado e ficou esses anos todos sendo empurrado esses conceitos negativos da testosterona e câncer de próstata no homem. Então, e ele sim, o Dr. Abraham Morgenthaler, foi o pioneiro, o corajoso para pegar esse artigo, estudar ele e confrontar com os outros artigos e trazer à luz para a gente de novo, entendeu? Então, respondendo à pergunta, hoje tem 23 anos, se eu não me engano, testículo retirado aos 15. É lógico, cada caso é um caso, tá? Você tem que conversar com o seu médico, você tem que fazer exames de sangue, checar isso aí, mas eu não vejo nenhuma relação causal no seu câncer com a testosterona. Até porque existem sim tumores que são produtores, tá? Agora, a grande maioria da medicina clássica que está aí vai falar, não, você tem um testículo, ele dá conta da produção normal, você não precisa de TRT. Entendeu? Infelizmente, a grande maioria dos médicos é assim. Por isso que o meu consultório está cheio. Desculpa, mas é verdade. Vamos lá. Efeitos da testosterona na menopausa. Muito boa pergunta também. Poxa. Olha, o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui da minha mãe e da minha sogra, que são usuárias de androgênios, tá? O androgênio que elas majoritariamente usam é a nandrolona, tá? Também coloco testosterona numa alíquota um pouco menor, tá? E o que elas têm restaurado? Diminuição do percentual de gordura, ganho de massa muscular, melhora da libido, melhora da lubrificação vaginal. A vagina da mulher menopausada, ela tem uma certa atrofia. Aquele tecido ele fica menos vascularizado, menos nutrido. E com o uso da testosterona, a testosterona tem um potencial vasodilatador, tem uma irrigação naquele tecido, um trofismo por aquele tecido, e não necessariamente a pessoa vai ter hipertrofia clitoriana, ela vai ter um engurgitamento maior de sangue naquela região e com isso uma melhora total de todos os sintomas que ocorrem naquela região da mulher, tá? Então, efeitos da testosterona, melhora a massa óssea da mulher, melhora o humor da mulher. A mulher, você imagina, né? Às vezes eu vejo assim, nada contra, né? Eu acho que a gente tem que estimular a atividade física nas pessoas, né? Nós estamos nos tornando uma sociedade sedentária ao extremo. Eu fui hoje no supermercado e eu falei, não, eu quero entrar numa dieta, eu estou com a minha dieta muito ruim ultimamente, né? Eu estou batendo minimamente minhas quantidades de proteína. Eu confesso que eu entrei na Páscoa e não saí dela ainda, comendo besteira o tempo todo, porque é gostoso, é prazeroso, você se vicia, né? E eu fui no mercado ainda há pouco hoje e eu vejo, caralho, parece que eu olho para as gôndolas de supermercado, você vê aquele Tzinho num triangulinho amarelo de transgênico em tudo quanto é alimento. Tudo quanto é porra de alimento tem açúcar pra cacete, cara. A gente tava olhando lá já tava na fila para pagar as coisas, vimos lá um Nescau. Falei, olha lá aquele Nescau ali, parece que é marronzinho embaixo, vê se é um Nescau Protein, vamos ver o que tem. Aí tá lá, Nescau, era o que? Nescau Max, e dizia lá, sem adição de açúcares. Eu falei, porra, que maravilha, vamos olhar. Aí você vai olhar a porra do rótulo do negócio.
já tem malte, que tem cevada, ou seja, tem açúcar naquela porra, do mesmo jeito, entendeu? Então, os rótulos, cara, eles estão ali para sacanear as pessoas, entendeu? E o compromisso dessas indústrias, dessas indústrias alimentícias, é com entrega de prazer para as pessoas, enganando elas. Você e pagando caro ainda por cima, né? Coloca lá sem adição de açúcares e um asterisco pequenininho que embaixo diz que é sem uma adição de açúcar sintético, mas como primeiro ingrediente tem lá malte, cevada, de cereais. Ou seja, a gente está sendo enganado, cara. E assim, é vergonhoso porque eu tenho certeza que lá fora já não é mais a mesma coisa. O apelo maior por alimento parece uma coisa radical, de gente radical. Eu não sou um cara radical, eu com a minha alimentação, nem com a alimentação de ninguém. Mas, cara, a nossa alimentação tá muito ruim, tá muito podre, tá muito pobre, tá muito rica em coisas que fazem você ir lá, voltar e comer mais, e não necessariamente são nutritivas para você. São alimentos pró-inflamatórios. Outro dia eu pensei, eu vou fazer um vídeo explicando o seguinte tema: por que a saúde de um mendigo é melhor do que a sua? Cara, o mendigo fica em jejum, ele não está colocando toxina para dentro que nem você, que acha que está colocando os melhores alimentos, entendeu? Eu faço jejum intermitente atualmente e, cara, eu faço jejum, eu melhoro de tudo, a inflamação que você tem no seu corpo melhora geral, a pele que estava inflamada e demasiada cola no seu corpo, entendeu? Então, e o nosso intestino, a gente está vendo aí, tá em alta agora um negócio chamado leak gut, que quer dizer a síndrome do intestino gotejante, ou seja, o intestino com permeabilidade, entre as células epiteliais dele, e a gente tendo doenças autoimunes, arrodo, esclerose múltipla, e ninguém sabe, mas as pessoas estão observando que a alimentação, que o jejum tem promovido melhora nisso daí. É lógico que eu não estou aqui, quem sou eu aqui dentro do meu mundinho aqui, da minha casinha, da minha área de atuação, dizer para você que eu tenho a cura dessas coisas ou que eu sei alguma coisa absoluta sobre isso. Mas a gente tem tido evidências que na prática, né, graças à internet, com a divulgação do conhecimento numa velocidade muito voraz, a gente vê que o cara está fazendo lá na Indonésia está surtindo um efeito, ele está publicando, ele está divulgando antes até do artigo científico se consolidar. Então, com o fluxo de informações que a gente tem hoje, a gente está tendo um acesso, né? Você vê o pessoal usando SARMs, né? As pessoas já estão chegando na casa das pessoas uma substância onde vem escrito uso somente para pesquisa, né? Então, por que isso? Por causa da internet, né? Fisiculturista, se você falar para ele que lamber chapisco faz crescer, ele lambe chapisco. Se falar para ele que vai sangrar a língua ou que vai dar câncer, ele mas vai fazer crescer? Ele faz. Né? De um modo geral, é isso que acontece. Então, falaram que SARMs era um negócio maravilhoso, mas era só para pesquisa. O nego está usando. Né? Então, por causa do fluxo de informações, a gente vê isso. Então, o que eu queria dizer? É que a gente tem que estimular a atividade física. Eu ia falar falando menopausa, você tem que falar para uma mulher idosa para estimular a atividade física para ela, só que às vezes eu acho até que é perigoso você chegar para uma velhinha e sem ela ter o devido suporte metabólico, nutricional, você colocar ela numa atividade física, é como dar uma surra nela, né? Então ela tem que ter um suporte, sim, né? A minha mãe foi entrar na atividade física depois, já na terceira idade, e a gente olhou o painel hormonal dela todo zerado. Eu falei, peraí, eu não vou botar minha mãe para fazer uma atividade física toda deficitária do jeito que está. Então é mais arriscado do que vamos entregar para ela o que ela precisa de nutriente, vamos entregar para ela o que o metabolismo dela precisa, para ela ter um ganho, né? Um ganho de aptidão física, um ganho de desempenho, e não para ela ser espoliada naquela atividade física, né? Então, é importante você incentivar a atividade física, né, na mulher menopausada, no idoso, mas você tem que também dar
a carga metabólica nutricional que aquela pessoa precisa, né? É isso que eu queria dizer. Muita pergunta. É necessário mudar ou alternar o tipo de éster durante a TRT? Não necessariamente, tá? Você até pode fazer isso, mas é aquilo, testosterona é testosterona, tá? O que você precisa para ter uma TRT bem feita a testosterona ela é um hormônio e um pró-hormônio, tá? A testosterona ela vai, alguma alíquota dela vai ser convertida em estradiol e alguma alíquota em DHT. E esses dois outros hormônios são importantes também para a saúde, tanto do homem quanto da mulher. Então, você tem que chegar num... Né, o Dr. Kreisler falava de sweet spot, que seria num ponto de equilíbrio, num ponto de otimização, um ponto ótimo naquela pessoa. Mas eu não acredito nessa numerologia. Você precisa chegar num momento, e não necessariamente isso aí vai estar fixado num número, em que seu paciente vai estar se sentindo bem com uma quantidade X de testosterona, um nível Y de estradiol e um nível Z de DHT. São 3 hormônios importantes para você promover qualidade de vida, mas você não precisa mudar o éster para isso, tá? Nosso amigo aqui perguntou e eu falei sobre isso. Geralmente, é óbvio que tem mulheres hipersexualizadas que pode tomar o que for, que elas vão ter a libido plenamente aumentada e plenamente satisfatória. Mas, de um modo geral, quem é mulher sabe disso, né? A mulher que usa anticoncepcional, de um modo geral, tem a libido ruim. Sim, a mulher piora a inflamação da pele, fica com mais celulite. Sim, tosse da trembo, né? Pior que eu tô achando que pode ser alguma porra que eu peguei no hospital que eu trabalho. Preferia que fosse a tosse da trembo. Mas trembo da tosse crônica também, tá? Não só a tosse no momento da aplicação. Mas, enfim, a mulher geralmente perde sim a libido e mata, e na minha opinião o grande prejuízo do anticoncepcional é justamente por ele aumentar o SHBG, e aumentando o SHBG ele diminui os níveis de testosterona na mulher, tá? Vamos ver. Pergunta também fora da proposta da live. Como faço para saber se tenho gineco? Fiz vários exames, está tudo ok, mas meu peito é bicudo. Você já sabe, né? É lógico, uma coisa é ginecomastia, outra coisa é lipomastia, tá? Um bom médico, um cirurgião treinado, ele sabe, palpando o seu peitoral, identificar o que provavelmente ali é um tecido glandular. E como o tecido glandular é um tecido mamário de ginecomastia, e o que é tecido adiposo. É lógico que às vezes o camarada é bem gordinho e uma coisa está infiltrada dentro da outra, fica difícil do cirurgião ou do médico examinador discriminar. E aí o que é feito geralmente, até para os planos de saúde cobrirem essa cirurgia, é um exame chamado ultrassom de mamas, tá? Mas, um bom cirurgião, um bom médico examinador palpando, ele consegue identificar. E se você tem sensibilidade no mamilo e ele tem um aspecto bicudo, muito provavelmente isso aí é ginecomastia. Só que no resumo, no frigir dos ovos, o que você quer? Você quer se sentir bem com a sua aparência, né? E se o seu peito, o seu tórax tá com uma aparência feminina ou com uma aparência que te desagrada, você tem pelo menos 2 coisas a fazer. Uma, se exercitar na melhor das suas... Na verdade, 3, né? Uma, se exercitar na melhor das suas condições, se dedicar naquilo ali, porque o que vai
mudar o formato daquele tecido, é o músculo desenvolvendo. 2, fazer dieta apropriada para você diminuir o percentual de gordura geral e o percentual de gordura naquela região, consequentemente. E 3, que provavelmente, se é uma dúvida sua, procurar um profissional que possa te orientar e até operar você. Na grande maioria dos casos é um cirurgião plástico ou um cirurgião geral acostumado a tratar esse tipo de problema. Tá certo, meu amigo? Se for de fato ginecomastia, só se resolve com cirurgia. E é uma cirurgia muito simples, tá certo? Eu fiz, é uma cirurgia muito tranquila. E é lógico, né? Como toda cirurgia tem seus riscos, mas se isso aí está espoliando a sua qualidade de vida, como espoliava a minha, procure ajuda. Homem de 44, o crente que a gente ia falar aqui de nuances de testosterona, de problemas de casal, que eu recebo muito esses problemas no consultório, né? Assim, muito paciente, a gente pensa, né? Homem é um bicho bobo, né? O que o homem gosta? Ele, para sustentar a autoestima dele, ele tem que ter poder, ou ele tem que se sentir bem fisicamente, gostar da aparência física dele, se sentir um cara influente na área de atuação dele, e obviamente impressionar as mulheres, né? Isso é idiota falar isso, mas um homem, geralmente o que sustenta a autoestima do homem são essas coisas, ou algumas dessas coisas. E a maioria dos homens que entram em TRT hoje, pelo menos no consultório que eu vejo, são homens que querem resgatar a sua qualidade de vida, visando principalmente agradar a sua parceira. Ele não está ali meramente para satisfazer o ego dele. A maioria são pessoas casadas, são pessoas que têm um relacionamento fixo e eles querem resgatar o relacionamento deles. Eles se sentem mal por não estar satisfazendo a esposa, eles se sentem mal por não estar no auge hormonal, no auge físico, de desempenho sexual com as suas parceiras. Então eles procuram um médico para restabelecer isso, né? Para conseguir restabelecer isso. Homem é difícil, mais difícil buscar médico, né? Hoje as coisas estão mudando, graças a Deus, mas um homem muitas das vezes ele não vai ao médico porque ele quer impressionar mulheres, ele quer impressionar e ele quer restaurar a qualidade de vida no relacionamento dele. Então ele procura o médico para melhorar a ereção, para melhorar a libido, para melhorar o desempenho sexual e com isso agradar a esposa dele. Então, sem dúvida, meus amigos, quando a gente fala que, quando eu bato na tecla que testosterona é vida, que testosterona é muito mais do que meramente ganhar massa muscular, e é óbvio que tem vantagem nisso, eu não posso ser hipócrita e dissociar uma coisa da outra. Que bom que o cara vai estar mais proativo, que bom que o cara vai ter mais libido, que bom que ele vai melhorar a ereção, que bom que ele vai procurar mais a esposa, e com isso tudo vai também fazer mais atividade física, vai se motivar com o grau de energia que ele vai ter e vai treinar com mais dedicação, vai de repente se motivar a fazer uma dieta e restaurar a sua qualidade de vida com uma substânciazinha, né, que a gente tem sintetizado. Qual o problema nisso, né? Mas, respondendo a pergunta aí do nosso amigo, homem 44 anos, bariátrico, o médico receitou Nebido. O que o doutor acha? Como funciona seu tratamento? Olha, eu não trabalho com Nebido, tá? Eu trabalho principalmente hoje com Deposteron subcutâneo, tá? É lógico que há casos e casos, né? Tem pacientes meus, são muito poucos, que fazem algum uso de testosterona transdérmica como coadjuvante da terapia, mas são muito poucos, são aqueles que eu quero aumentar a DHT. Pessoal, tá acabando aqui a live, cara, o tempo passou voando, foi muito legal, eu esperava uma interação maior no comportamento humano, mas sem dúvida, obrigado pela audiência de vocês, a gente vai estar falando mais e mais sobre todos esses assuntos relacionados à testosterona. Falou, meus amigos, obrigado, boa noite e até mais.